Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno. Como assim? Meus queridos, esse tema tem causado espanto, principalmente na mente dos religiosos. Por quê? Porque quando eles olham esse nome inferno, eles já pensam naquele lugar de fogo, que queima, que as pessoas estão ali sofrendo, que as pessoas estão aí rangendo os dentes. Então nós vamos falar sobre o inferno da Bíblia, que não tem nada a ver com esse inferno aí que nós aprendemos dentro do sistema religioso. Então é por isso que eles entram em pânico, é por isso que eles ficam meio que zangados conosco, porque quando nós trazemos um alimento sólido, eles não suportam. Por quê? Porque a tradição não tem nos dado o alimento correto. A tradição religiosa, ela tem nos corrompido a mente. O sistema religioso tem contaminado a nossa mente com seus ensinos antibíblicos, com seus seres mitológicos. Vamos falar sobre isso. O tema da nossa live hoje é: Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno. Como assim? Então nós vamos falar sobre isso. Amém, meus queridos? Livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 40. Vamos analisar as escrituras. Vamos ver o sistema religioso tem inculcado nas nossas mentes, né? Mateus, capítulo 12, versículo 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Peraí, irmão Orlando, mas aí tá falando de terra, aí tá falando de sepulcro, aí tá falando de sepultura. Como que você coloca o título na sua live que Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno? É por isso, meu querido, que você tem que assistir a live toda e abrir esse livro aí da capa preta e vamos analisar as escrituras. Amém? É claro que o título é chamativo, né? O título chega, para os não entendedores, o título chega a ser até um insulto a Cristo. Mas a intenção não é essa. A intenção é despertar você desse sono religioso. Amém? Vamos lá. Aos que já estão aí dentro do Evangelho do Cristo ressuscitado, sabe que isso aqui não é assunto novo, né? Isso aqui já é um certo alimento, um pouco que já ultrapassado, né? Mas como sempre, a cada dia estão pessoas saindo desses lugares intitulados de igreja, do sistema religioso, né? Que estão cansados de verem essa roubalheira, estão cansados de ver essas canalices que estão acontecendo dentro desses lugares, eles não suportam mais estar lá dentro. Então, você é bem-vindo a ouvir essa mensagem, tá bem? E como sempre eu digo que eu não sou um pregador, amém? Eu estou aqui para ler as escrituras, eu estou aqui como um simples irmão seu em Cristo. Não sou doutor em letras, não sou teólogo, né? Fiz teologia, mas não me considero um teólogo. Diante das revelações do Evangelho do Cristo ressuscitado, eu considero tudo percas, né? Assim como o apóstolo Paulo disse, né? Então, meus queridos, eu não sou mestre, não sou doutor, não sou teólogo, não sou pastor, não sou bispo, não sou nada desses títulos aí. Eu abri mão de tudo isso aí por Cristo, amém? Pela verdade do Cristo. Então, meus queridos, lemos aqui Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, meu querido, a primeira pergunta que eu faço: é no ventre do peixe, ou no sepulcro, ou na sepultura, ou no Sheol, ou no lugar dos mortos, ou no Hades? É sobre isso que vamos falar, amém? A quem não me conhece, que está chegando pela primeira vez aqui na minha página, aqui é o seu irmão em Cristo, Orlando. Estive quase 25 anos dentro do sistema religioso e graças ao Criador, graças ao Espírito do Eterno, fui liberto
fui despertado do sono religioso. Graças a Deus por isso. Abba Pai, amém? Eu quero ler aqui 2 de Timóteo, segunda carta que Paulo escreve ao seu irmão, ao seu filho na fé. Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Não isso que você ouve por aí, que é uma mesclagem, que é uma mistura de graça com lei, né? Com liberdade no espírito, com escravidão da letra. Não, isso aí não tem nada a ver com evangelho. Evangelho é evangelho. Lei é lei. Véu levítico, véu mosaico é uma coisa. Evangelho do Cristo, graça eterna, é outra coisa. Mas eles misturam as coisas e aí vai enrolando as pessoas. Vai dominando a mente das pessoas, porque são pessoas incautas. São pessoas boas, pero não chegou no entendimento ainda, na maturidade. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira, aqui ó, coceira, atrás da orelha tem uma pulga, né? Nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. É o que nós vemos aí, né? Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Por causa da tradição de homens, muitos não dão ouvidos à verdade. Jesus, certa vez, ele disse, e eu volto a dizer a vós outros. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido, você não precisa se submeter a dogmas. Você não precisa se submeter à liderança humana. Você não precisa se submeter aos templos. Você não precisa disso. Porque o Eterno habita em você. Amém? Então essa é a verdade que muitos não querem ouvir e muitos não entenderam essa mensagem. Não sabem que o Espírito do Eterno habita o Espírito dos filhos de Deus. Eles não sabem disso. Porque não foi ensinado isso. Os líderes religiosos não querem ensinar isso, porque para eles não é vantagem entender, que você entenda que você não precisa de nenhum intermediário aqui na Terra. É claro que eles vão fazer você entender que sim, que eles, os líderes religiosos, são o seu intermediário. Porque se não for a oração deles, a sua petição não chega a Deus. Se não for a mão deles sobre a sua cabeça, você não tem a unção do santo. Então tudo isso, meu querido, são balelas. Para quê? Para aprisionar você nesse âmbito. E o evangelho não foi para isso. O evangelho foi para trazer você de volta. O Cristo veio para trazer o homem de volta ao que era antes. Intimidade com ele mesmo. Que isso foi tirado lá no Éden. Mas na morte do Messias, Yahshua, esse elo que estava rompido, que havia uma separação, foi rompida essa separação na cruz. E agora, meu querido, você tem aquele acesso. Lembra aquele acesso lá no Gênesis, que Deus falava com o homem na hora que ele bem entendesse? É esse elo que foi firmado novamente, foi estabelecido, né? Mas a religião não quer que você entenda isso. Então ele diz que você está em pecado, ele diz que você precisa pagar preço, ele diz que você tem que dar o dízimo, ele diz que você tem que comer aquele pão e aquele suco. Ele diz um monte de coisa, meu querido. Para quê? Para prender você dentro desses lugares. Só isso. Muitos não têm coragem de dizer isso, mas eu digo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não estou subordinado a nenhuma liderança humana. A única liderança que está sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, é Cristo, que é o Espírito, que é o Eterno. Quem pode estar acima de mim se o próprio Criador habita em mim? Ah, irmão, mas você é um desviado. Desviado por quê? Porque eu não vou nos templos? Isso não é questão de ser desviado. Eu estou desviado do lobo. Eu estou desviado da tradição religiosa. Mas de Deus eu nunca estive desviado. Tanto é que, se você olhar aí no meu canal, eu sempre estou lendo a Bíblia, sempre estou lendo a palavra do Criador. Sempre estou aqui mostrando aquilo que eles não mostram. Porque eles têm um preço a pagar. E o preço que eles têm a pagar é largar o luxo. E eles não querem largar o luxo. A verdade, meu querido, vai fazer eles pegar a marmitinha deles, né, o currículo deles e procurar trabalho. Isso eles não querem. Para eles é um pesadelo isso. Mas vamos lá então.
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E tem mitos demais dentro desses lugares. Principalmente esse mito aí, que nós vamos falar agora, que é o inferno religioso. Olha aí, meus queridos, vamos analisar aqui algumas pesquisas que eu fiz, né? Dentro da história do sistema religioso. Vamos analisar. Depois nós vamos entrar aqui nos textos. Primeiramente, vamos pesquisar aqui sobre algumas origens deste tal inferno, religiosamente falando, o inferno religioso, né? Não o inferno da Bíblia, né? O inferno bíblico quer dizer sepultura, hebraico, que se chama Sheol. No grego, Hades ou Geena, Tártaro, é uma mitologia grega. Pedro falou isso usando uma parábola do livro de Enoque, que segundo os Septuagintas, não foi considerado um livro com inspiração divina. Interessante, né? Eles dizem que o livro de Enoque não tem inspiração divina, porém a Bíblia cita várias passagens dele, principalmente Judas fala um pouco, Pedro também usa um pedaço do livro apócrifo. Então, se é um livro que não é considerado um livro inspirado por Deus, por que ele usam partículas desse livro? Para quê? Para trazer medo, né? Porque, meu querido, se você lê o livro de Judas lá, ele está citando Enoque. Ele está citando o Apocalipse de Moisés. E por que, meu querido, que algumas partículas pode se citar na Bíblia, entrou na Bíblia, por que não entrou o livro todo? Então, por aí você vê, meu querido, que o homem mexeu, criou esse livro Bíblia, escolhendo o que eles bem queriam colocar lá dentro. Ah, irmão, você não pode falar isso. Meu querido, é só você sair um pouco da religiosidade e começar a pesquisar. Os primeiros pais da igreja montaram esse livro e fizeram algumas adaptações nos textos, porque você sabe, meus queridos, e isso é história, né? E é história. Se você vê os fragmentos dos pergaminhos, são pequenos fragmentos que eles fizeram um grande livro. Como que eles poderiam fazer um grande livro de pequenos fragmentos? Cuidado, muito cuidado, né? Examinar as escrituras, retenha o que é bom. Por isso que o apóstolo Paulo diz, examinai as escrituras, retenha o que é bom, porque ele sabia do que estava falando, né? Ele sabia. E ele disse ainda, depois da minha partida, eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos. E é o que nós temos visto por aí. Meu querido, se você entrar na plataforma YouTube, o que você vê de escândalo? Homens caindo a máscara, homens aí arrotando santidade, aí mostrando as suas podridões. Não que eu não estou sujeito a quedas, todo homem está sujeito a queda, porque enquanto você habitar essa matéria carnal, mesmo que teu homem interior se renove a cada dia, o exterior, ele sofre, ele pode falhar. Por isso que você tem que fortalecer a sua mente em Cristo, para que quando a sua carne venha a gritar, o teu espírito possa dar o respaldo que você precisa. Mas como que o teu espírito vai dar o respaldo que você precisa se o teu espírito não está se alimentando de acordo? Você não está ouvindo aquilo que é do espírito. Você tem que ouvir o que é do espírito, meu querido. Larga a tradição para lá. Larga esse sistema religioso para lá. Que o interesse deles é ganhar dinheiro, só isso. Então, Septuagintas disseram que Enoque não é um livro inspirado por Deus. Só que nós podemos ver aí, não somente na Epístola de Pedro, como na de Judas e como outros também, que foram tirados, sim, desses livros pequenas porções. A origem pagã. Né? Primeiro nós vamos falar sobre a origem pagã. Os egípcios antigos acreditavam no inferno de fogo. O livro de Anduat, né? O Anduat, é um conjunto de textos funerários que os historiadores acreditam ser do século XVI a.C. Essa obra fala dos que serão lançados de cabeça nas covas do fogo e não conseguirão fugir das chamas, o céu e o inferno egípcio. Né? Esse é o primeiro. Agora o segundo. A filosofia grega, né? A filosofia grega começou a se infiltrar a partir de meados do segundo século depois de Cristo. Os cristãos que tinham conhecimento de filosofia grega passaram a sentir a necessidade de usar essa filosofia para expressar sua fé. Então, a filosofia de que eles mais gostavam era o
Platonismo, né? Os ensinos de Platão, Enciclopédia Britânica, né? Vocês podem pesquisar aí na história. Essa filosofia incluía a crença de que as pessoas eram atormentadas no fogo depois da morte. De todos os filósofos gregos clássicos, o que teve a maior influência no conceito tradicional do inferno foi Platão. História dos Infernos. Tradução, você pode pesquisar aí, Platão. Terceiro ponto. O inferno de fogo foi usado como desculpa para torturar pessoas, e no período da história, que ficou conhecido como Inquisição Espanhola, isso é pesquisa, é história, né? Não está fora das verdades, são histórias. As pessoas acusadas de heresias, ou seja, se fosse nos dias de hoje, eu mesmo já estava... Se fosse nos dias de hoje, meu querido, se a Inquisição estivesse até os dias de hoje, coitado de nós que estamos pregando o Evangelho do Cristo, já estava, ó, pescoço degolado, queimadinho, vivinho. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele predestinou todas as coisas, né? As pessoas acusadas de heresias, ou seja, que tinham ideias contrárias ao que a igreja ensinava, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? A igreja que eu falo, a igreja ensino religioso, tradicionalista, né? Eram queimadas na estaca. Todos aqueles que se levantavam contra o sistema religioso da época eram queimados em estacas. Para você ver, meu querido, que o sistema religioso sempre foi contra esse negócio de alguém questionar. Olha, meu querido, naquela época lá na Inquisição Espanhola, quem se levantasse contra os ensinamentos deles, já era. Então, devemos dar graças a Deus que estamos vivendo uma nova era. A era do conhecimento. E hoje eles não podem fazer isso que eles faziam com as pessoas, né? De queimá-las em estaca. Hoje eles não podem fazer isso. Mas se eles pudessem, os torturadores diziam que isso servia para eles terem um gostinho do que sofreria por toda a eternidade no inferno de fogo. E assim se arrependerem antes de morrer. Então, a Inquisição Espanhola de Jean Pleide, a rainha Maria I da Inglaterra, queimou cerca de 300 protestantes na estaca. De acordo com algumas fontes, ela pensava assim: como as almas dos hereges vão queimar para sempre no inferno, não há nada mais apropriado do que imitar a vingança divina por queimá-los na terra. Olha, que maravilha, né? Olha que pensamento. Um pensamento de um religioso é perigoso demais. Olha aí, 300 protestantes queimados na estaca por causa que se levantou contra o ensinamento dele. Isso está na História Universal de Alexander Taylor. Seguindo aí, meus queridos, mudanças atuais. Algumas igrejas têm suavizado o ensino do inferno de fogo. Colocou aí uma açuquinha, né? Por quê? Parece que elas fazem isso não porque acreditam que esse ensino é falso. Não é por isso. É sim para agradar seus membros. Ah, meu querido, você pode ver aí, de aqueles que são os mais antigos dentro do sistema religioso, como que eram as tradições, como que eram as doutrinas humanas. Mulher não podia cortar o cabelo, mulher não podia usar batom, não podia usar brinco, não podia usar calça. E era tantas coisas. Os homens não poderiam usar shorts, podia estar o calor lá do Rio de Janeiro que não podia usar bermuda. Tinha que usar calça, tinha que usar camisa, tinha que dormir de calça e de camisa. Uma certa vez, em uma denominação que eu fiz parte, o pastor teve a falta de entendimento de falar que se eu dormisse sem camisa, quando o anjo viesse de noite entregar a bênção, ele voltaria com a bênção. Por quê? Porque eu não estava adequadamente vestido e o anjo tem vergonha de mim. Ah, meu querido, o anjo não tem sentimentos carnais, abençoadinho. Anjos não têm sentimentos carnais como nós, não tem vergonha, não tem medo, nada disso, meu querido. Mas como nós éramos presas fáceis na mão desses homens, a gente caía nesse engodo. Já pensou, meu querido, você dormir de calça e camisa no calor de mais de não sei quantos graus, com medo da sua bênção chegar de noite, o anjo chegar e você tá lá com o peitão de fora, Tony Ramos. Aí o anjo falou: ah, Deus, fui lá, mas não deu para entregar a bênção não. Por quê? Ah, porque o teu filho tá lá, com o peitão para fora lá, e não dá mais, né?
Meu querido, quem te criou? Quem que te fez, abençoadinho? Deus não tem essa mentalidade que nós temos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus, ele é espírito. Como, meu querido? Como que isso pode acontecer? Mas na mente de um religioso. E ele pregava isso como uma doutrina. Quando eles iam lá em casa, se eu tivesse de bermuda, eu tinha que correr, pegar uma calça e vestir. Porque, meu querido, ia pro banco da disciplina, claro. Isso aí, ó, lá meados de há uns 20 anos atrás, 24, 23 anos atrás, foi uma das primeiras denominações que eu fui laçado. Que coisa ridícula, né, meu querido? Hoje não, hoje há líderes aí que até carnaval dentro da igreja tem, não sou nada contra, meu querido. Só que um homem que pregava uma doutrina rígida, doutrina humana rígida, que não é doutrina de Deus, é do homem mesmo, de repente começa a escandalizar tudo. O que era profano agora é santo, né? Porque tudo que entra lá pra dentro é santo. Se tá fora é mundano, mas entrou lá pra dentro é santo, né? Então carnaval lá fora é profano, mas lá dentro é santo. Pra você ver, meu querido, para eles manterem as ovelhinhas lá dentro, eles fazem de tudo, meu querido. Abre as oportunidades. Não, tem de tudo. Tem enquanto o pregador tá pregando, tem irmãos andando de skate. Sabe, meu querido? Eu não sou contra essas coisas. Não é que não tô falando isso que eu sou contra. Nós estamos avaliando aqui as mentiras das tradições religiosas, só isso. Vamos examinar então, vamos começar aqui propriamente na mensagem, né? Eu só trouxe aqui um pano de fundo, né? Explicando mais ou menos como que as coisas vieram ao surgimento, né? Então nós vamos examinar a partir de agora algumas traduções que você tem na sua casa. Você tem essa Bíblia na sua casa. Eu não acredito que você só tenha uma Bíblia. E ainda mais com esse aparelho aqui, o smartphone, você pode abaixar aqui, como eu tenho. Bíblia Sagrada eu tenho, deixa eu ver quantas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 traduções diferentes. Então, se você tem um aplicativo da Bíblia aí no seu celular, se você entrar nas configurações, você abre as páginas, né, que são várias páginas. Cada aplicativo tem um número aí de traduções. Então, você lê um versículo e você busca esse versículo em outras traduções. E aí você descobre, meu querido, o engano religioso. Mas tem pessoas que nenhuma Bíblia tem em casa. Eles só ouvem o que o líder diz e para eles é Bíblia aberta. Meu querido, esse homem falando não é Bíblia aberta. Cuidado, cuidado com esse negócio. O que meu pastor falar é de Deus. Cuidado. Cuidado que tem muitos homens aí se enriquecendo por causa desse pensamento. Examinar as escrituras. Mas o meu pastor é uma benção. Tudo bem que ele é uma benção, mas você tem que examinar as escrituras. O mesmo Espírito que está, eu acho, né, que está sobre ele, também está sobre a sua vida. O mesmo Deus que ele chama de Pai é o mesmo Deus que você chama de Pai. Ou seja, você tem capacidade de entender também as Escrituras. Não precisa colocar um homem na sua frente, não. Então vamos examinar algumas tradições aplicadas nas Escrituras e você conhecerá o verdadeiro inferno bíblico. Vamos lá? Primeiro, vamos começar com Jonas, o livro do profeta Jonas, nas entranhas do peixe. Jonas 2:1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá do inferno. É isso? Não, lá das entranhas do peixe. Versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do sepulcro. Mas Jonas não estava no ventre do peixe? Aqui está dizendo que ele também estava no sepulcro. Não sou eu que estou falando. Eu não escrevi esse livro. Gritei e tu me ouviste a minha voz. Então vamos ver aqui mais traduções. Vamos lá, vamos ver se tem mais. Vamos usar aqui a tradução King James atualizada. Jonas 2:2.
e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Sheol. Uau, mas Sheol não é inferno? Segundo a religião. Então, Jonas estava no Sheol? Da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. King James atualizada. Vamos ver se tem mais. 2:2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, que é o Sheol. E agora, hein? Gritei e tu me ouviste a minha voz. Bíblia Almeida Revista e Corrigida, 2009. Mas segundo o sistema religioso, no inferno não há mais voz. Ou não é isso que nós aprendemos? Segundo a tradição de ensino do sistema religioso, Jonas está queimando no inferno dentro de um peixe e dentro do mar. Que loucura, né, meus queridos? Tá que fogo lascado, né? Irmão Orlando, mas você não pode falar isso, irmão Orlando. Você está contradizendo a Bíblia, mas eu estou lendo. Quem está contradizendo a Bíblia foi quem escreveu ela. Não foi eu estou lendo. Sim ou não? Tá na sua Bíblia assim? Coloca nos comentários aí. Irmão Orlando, na minha Bíblia está escrito inferno. Irmão Orlando, na minha Bíblia está escrito Sheol. Irmão Orlando, na minha Bíblia está escrito sepultura. Na minha Bíblia está escrito sepulcro. Na minha Bíblia, irmão, está escrito lugar dos mortos. E aí, meu irmão? Como é que fica o ensino religioso assim? Eu coloquei uma mensagem aí de um vídeo que eu fiz da outra vez. Assim, eu coloquei lá: as pessoas boas e fiéis também vão para o inferno. Aí os irmãos começaram a comentar lá: irmão, como que você pode dizer isso? Você está fazendo acepção de pessoas. Você está dizendo, meus queridos, você não pode julgar as pessoas. Quem pode julgar as pessoas é Deus. Eu não estou fazendo julgamento. Eu só estou dizendo que tanto as boas como as más vai para o mesmo buraco. Sepultura. Porque inferno é sepultura. Não é, irmão Orlando, mas eu estou lendo e está escrito que é. Então por que há essas traduções? Por que uma hora fala inferno, outra hora fala Sheol, outra hora fala Hades? O abismo, né? Segundo a tradição religiosa, o inferno é a condenação final. Sim ou não? É ou não é? É. É o que nós temos aprendido. Inferno é a condenação final. É claro, meu querido, é a condenação final para a carne, não para o espírito. O espírito não passa por julgamento mais. Então, meu querido, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, segundo a tradição religiosa, o inferno é a condenação final. E de lá ninguém retorna. Na minha Bíblia não está dizendo isso. O que está escrito na minha Bíblia, irmão Orlando? Vamos ler? Posso mostrar? Oséias, capítulo 13, versículo 14. Então, segundo a tradição religiosa, o inferno é a condenação final. Sim ou não? Está escrito, né? Oséias 13, 14. Olha o que Deus está falando através do profeta. Eu os remirei do poder do inferno. Ué, mas o inferno é a condenação final? De lá ninguém sai? Mas aqui está escrito, Oséias 13, 14. Quem que escreveu esse livro aqui, irmão Carlos Castro? Foi eu, Orlando, que escreveu, tá lá. Abra na sua Bíblia aí que você vai ver. Lá em cima, lá no índice, né? Você vai ver, livro do profeta Oséias, escritor Orlando Alves, lá dos Estados Unidos, que nasceu em 1970. Oséias 13, 14. Eu os remirei do poder do inferno. Olha aí. E os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Não é fácil não, hein? A chaleira vai voar a tampa hoje. Seguindo aí, vou ler agora o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24. Olha aí. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão. Oh, olha o inferno aí. Olha o inferno da Bíblia aí. Você vai entender, meu querido, que esse verme aqui não morrer tem um ponto histórico aí, viu? Pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali... Opa! Ô, irmão Carlos Castro, se você passar pelo inferno e você vê alguém lá, você fala pra mim, tá?
É, porque o que está escrito aqui, através dos lábios do profeta Isaías, que não foi eu que escrevi esse livro, não foi eu. Irmão, eu juro, não foi eu que escrevi esse livro. É palavra do profeta Isaías. E foi o Septuaginta que colocou esse livro colocou esse pergaminho nesse livro. Sabia que foi o Septuaginta que escreveu isso? É. Eu pensei que foi você, irmão, porque você é herege. É, pois é, não foi eu. Eu estou lendo para você. Seu pastor não lê, né? Seu bispo não lê? Ah, porque, meu querido, o inferno é uma ferramenta na mão desses homens. Ah, porque você acha que os homens estão lá todo fim de semana, não perde um culto, não perde um encontro? Por quê? Medo de ir para o inferno. Agora, meu querido, para você ter temor a Deus, para você ser grato a Deus, você precisa de um inferno? Meu querido, pela graça nós fomos alcançados. Isso não é mérito humano. Meu querido, Deus nos predestinou para viver este tempo, o tempo da revelação, o tempo do conhecimento. Meu querido, pela predestinação de Deus, nós poderíamos ter nascido antes do ano 70 e passar pelaquela tribulação lá, mas Deus não quis que eu e você nascêssemos lá. Deus quis que nós nascêssemos aqui, no século 21. Tem pessoas, meu querido, que não nasceram no século 21, vai nascer no século 22, 23, 24, porque Deus já predestinou eles. E quem sabe daqui 2 gerações, o sistema religioso já caiu há muito tempo já, porque não serve para nada, não. Só serve para arrancar dinheiro do povo, contar mentiras, criar esses dogmas, criar essas entidades aí. Agora tem as entidades Preto Velho, Zé Pilintra, Enxu, Caninana. Oh, meu querido, eu não sei de onde eles tiraram esses negócios, porque na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem Preto Velho, nunca vi. Tem na sua Bíblia aí, Dino? Irmão Dino, na sua Bíblia tem Preto Velho? Mostra aí pra mim a referência, irmão Dino. Irmão Dino, não mente. Ó, se você mentir, você vai pro inferno religioso, hein? Aonde que está escrito na Bíblia Preto Velho? Ah, Preto Velho, só pra mim, Preto Velho é uma pessoa de cor, uma pessoa idosa. E o Zé Pilintra? Nunca ouvi falar no Zé Pilintra na Bíblia. Jesus nunca falou de Zé Pilintra na Bíblia. Eu vou acreditar num homem, um comedor de cuscuz. Não sou nada contra os comedores de cuscuz. Eu gosto de cuscuz. Comedor de cuscuz não pode falar, né? Então, meus queridos, onde que está escrito o nome dessas entidades dentro da Bíblia? Não tem. Porque isso aí, meu querido, é uma tradição afro. Que eles, claro, meu querido, porque isso aí traz... Ó, meu querido, já não chega o diabo chifrudo, né? É um ser mitológico que eles criaram aí, né? Para colocar no meio das pessoas. Agora já agregaram outros. É Tranca-Rua, é o Sete Fresh, é a Maria Mulambo, é Padilha, eles fazem uma reunião de demônios dentro desses cultos. A pessoa chega lá com batom, é a pomba gira. O outro chega lá com efeito de álcool, é o Zé Pilintra. Lá o Zé Pilintra foi lá nos Gideões, lá e ó, os homens gostam desse Zé Pilintra. Depois do culto, o Zé Pilintra pega eles na esquina. Vai tudo lá pros hotelzinhos lá, ó, e é só o uísque da primeira. Cheio de Zé Pilintra lá. É Zé Pilantra, né? Quer dizer, Zé Pilantra. É isso aí, meu querido. Então, olha só o que diz o texto de Isaías, capítulo 66, versículo 24. Isso é uma vergonha, meu querido. É uma vergonha um homem vir pregar esse inferno religioso para os filhos de Deus. É só uma questão de você ler as escrituras, meu querido. Olha o inferno da Bíblia aqui. Quando saírem, verão os cadáveres. Quem que pode ver cadáveres, meu querido, no inferno? No inferno, se é um inferno espiritual, lá não tem cadáveres. Verão os cadáveres quando saírem. Então, quer dizer, Isaías está dizendo para alguém, no tempo de Isaías, e no tempo que foi escrito esse livro aqui, o livro Bíblia aqui, os escritores, eles colocavam títulos, subtítulos, né? E no subtítulo eles colocaram: a religião falsa é condenada. Ai, que interessante, né? Agora deixa eu ler aqui o 24, né? 24, Isaías 66, 24. Abra aí, meu querido, na sua Bíblia, e é muito interessante. Marque aí esses pontos, para quando o religioso for tirar satisfação com você, você mostra, e mostra mesmo. Depois sairão da cidade... eu vou ler um pouquinho antes aqui. Olha quem está dizendo, versículo 22. O Senhor, Ial, né, que aqui a tradução aqui está escrito Deus, mas Ial, né, o Eterno, o Espírito, diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre, né? Pelo meu poder,
assim também durarão o nome de vocês. E vocês sempre terão descendentes. Versículo 23. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Isso aqui já na escrita antiga, né? Que o templo estava de pé naquela época, né? Antes do ano 70, o templo ainda estava de pé. Então muitos iam adorar a Deus no templo. Mas o Messias disse que chegará um tempo em que não haverá mais adoração no templo e nem no monte. Versículo 24. Pois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos. Isso aqui é até profético, né? Porque você sabe que isso aqui aconteceu também da mesma forma lá na queda dos muros, quando os soldados romanos, sendo comandado por general Tito, invadiu as cidades. Isso aconteceu. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Então, meu querido, isso aqui não é o inferno espiritual. Se é um lugar visível, é um lugar físico, né? E não espiritual. Bem, o texto diz isso, né? Nós lemos aqui e diz isso, né? É um lugar chamado Geena. Geena quer dizer Vale de Inom, que é um grande crematório que estava ali nas redondezas dos muros de Jerusalém. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho esse mapa aqui. Eu vou mostrar para os irmãos aonde que estava o crematório, onde que estava o inferno que Jesus citou. Aqui está os muros da cidade, né? Aqui está a torre de Meá. Aqui está as portas, né? Porque são 12 portas. Cada porta representa uma tribo, né? E logo aqui embaixo, aqui, ó, tá o Vale de Inom. Era o crematório, o lixão, o Geena, o inferno. Esse é o inferno bíblico, aonde os vermes não morriam e o fogo não se apagava. Na época de Jesus, Vale de Inom ou Geena. Você fala isso para um religioso, ele não acredita. Meu querido, isso aqui são mapas da antiga cidade de Jerusalém. Não tem que dizer para mim, não, isso é mentira. Não é mentira, tá aqui, ó, tá em mapa. Mateus capítulo 5, versículo 29. Palavras de Jesus. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti. Que melhor te é que um de teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno, no Geena, no Vale de Inom. Meu querido, quando Jesus fala essas palavras aqui, não quer dizer que ele tinha o desejo que pessoas cortassem os seus membros, que era para você cortar o membro, arrancar o olho. Não é isso, meu querido. São coisas condenatórias que a pessoa pratica na carne. Uma visão, a mão que rouba, o dedo que aponta. É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando sobre a conduta da pessoa, para você parar de apontar, para você parar de roubar. Ele só está dizendo, olha, se esse modo de vida que você está levando, de você roubar, é melhor você cortar a sua mão, né? Ou seja, é melhor você parar de roubar, para que você não seja lançado nesse lixo, nesse inferno. Porque, meu querido, esse lugar, nós vamos ler aqui mais um pouco sobre isso aqui. Deixa eu colocar aqui. A origem da palavra grega quer dizer Sheol. No Novo Testamento, em grego, ela ganhou o nome de Hades. E não mudaram mais o seu significado. Continua se traduzindo para sepultura. Por isso que o tema da nossa live é Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno. Que o inferno é sepultura. Lugar dos mortos, sepulcro, que também se refere ao lugar dos mortos. Então, a palavra grega Geena também é usada no Novo Testamento para inferno e é derivada da palavra hebraica Inom. Nós lemos aqui o Inom, o Vale de Inom, que é o crematório que havia naqueles tempos, aonde ali se refere a um gigantesco crematório ou um lixão, né, localizado próximo aos muros de Jerusalém. Você pode puxar o mapa aí de Jerusalém, você vai ver que esse lugar existiu. Hoje já é um ponto turístico. Então, nesse lugar aí se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundícia.
usava-se para manter esse fogo aceso, como diz lá na escrita, que o fogo não se apagava, por quê? Colocavam enxofre. Enxofre é um combustível, né? Lançando ele ali, colocando fogo, o fogo não se apaga. Mas como esse lixão era um lugar muito grande, muito extenso, nem todo o fogo consumia a carne podrificada. Então gerava o verme. Então o que o fogo não consumia, o verme se procriava. Então por isso que o verme não morria. Não morria porque o fogo não poderia consumir toda a podridão. Voltando ao tema principal, né? Já estamos quase terminando. Voltando ao tema principal, Jesus esteve 3 dias e 3 noites no sepulcro. Vocês sabem, meus queridos, que se Jesus não tivesse recebido o sepulcro para ser sepultado, para onde Jesus iria? Para Geena, para o inferno, para o Vale de Inom, para Sheol. Se Jesus não tivesse um sepulcro, ele iria ser lançado lá como os malfeitores. Que vocês sabem que dentro desse crematório eles lançavam aí os malfeitores, os criminosos, principalmente, meus queridos, aqueles que não cumpriam a lei, a Torá, que eram condenadas pelas leis Torá. Eles eram lançados lá dentro também, que eram considerados pelos judeus como criminosos. Se Jesus não tivesse recebido esse sepulcro, ele seria, na visão, né, na mente dos religiosos que crucificaram Jesus, porque se soltou Barrabás e prendeu Jesus, Jesus também para eles era um criminoso, sim ou não? Então, Jesus não tinha nenhum valor para o sistema religioso da época. Eles falaram, crucifica Jesus e solta Barrabás. Ou seja, se não fosse o sepulcro, Jesus também seria lançado junto com os demais no crematório. Mas como é profético e como tinha que se cumprir todas as profecias em Jesus, Deus preparou o sepulcro. Salmos número 16, versículo 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O salmista Davi estava falando dele mesmo ou era um salmo profético falando de Yahshua, se referindo ao Messias, ao prometido, ao ungido, ao Cordeiro Pascual? Está falando de Yahshua, não está falando dele mesmo, de Davi. Então é um salmo profético. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Também nós temos uma referência desse mesmo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. O mesmo verso é citado no Novo Testamento. Atos 2, 27. Agora, o mesmo salmo que nós lemos, que fala de sepulcro, né? Agora, o mesmo salmo, número 16, versículo 10. Porque não deixarás minha alma no inferno. Aí, irmão Orlando, aí quebrou tudo mesmo. Pois é, meu querido. Na sua Bíblia está escrito inferno? Se está escrito, levante a sua mão. Amém, irmão Orlando. Na minha Bíblia está escrito inferno. Alguém pode dizer aí, irmão Orlando, na minha Bíblia está escrito sepulcro. E você fazendo uma pesquisa mais apurada das traduções, você vai ver que esse mesmo Salmos de número 16 e o verso número 10, tanto sepulcro como inferno, também aparecerá em outras traduções o nome Hades. Puxando outra tradução, você vai ver o nome Sheol. Outra tradução, sepultura. Outra tradução, morte. Outra tradução, mundo dos mortos. Em outra tradução, túmulo. Tá entendendo, meu querido, que quando eu criei a foto, né, que eu coloquei aqui o anúncio do vídeo, eu coloquei Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno. Por quê? Inferno, na Bíblia, pelo menos na minha, né? Pelo menos na minha, porque o que eu tô lendo aqui é a Bíblia. Sim ou não, meu querido? Eu estou lendo outro livro? Não é possível, né? Não é possível que eu estou lendo outro livro. Meu querido, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Salmos 16. Vamos lá. Versículo 10. Alguém já ouviu essa Bíblia aqui, ó? Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos lá. Essa é a Bíblia dos pentecostais, né? Então, será que na Bíblia do Pentecoste, dos irmãos do Pentecostal,
Porque Pentecoste é festa judaica, né? Não sei por que eles falam que ele é pentecostais. Festa judaica. Vamos ver aqui. Versículo 16 e o 10. Isso precisa mostrar. Porque o religioso tem essa mania de dizer que nós estamos lendo, nós estamos criando versículo. Não é. Eu não escrevi essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, creia, irmãos, não foi eu que escrevi essa Bíblia. Olha quem escreveu, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Quem é o Antônio Ferreira de Almeida? Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo seja, veja, corrupção. E aí, meu querido, tá escrito ou não está escrito? Está escrito. E por que você não crê? Porque meu pastor diz que inferno não é sepultura. Ah, é. Só que a Bíblia diz que é. E aí, você vai pelo que está na Bíblia ou pelo que o teu pastor diz? Teu pastor, ele quer muito que você entenda que inferno não é sepultura. Ah, ele tem um desejo enorme. Ele sonha com isso. Só que o sonho dele está virando pesadelo, porque a verdade está chegando, meu querido. O engano está sendo desvendado e eles ficam loucos. Eles ficam loucos, porque a verdade está tirando a paz deles. Eles vão ter que pedir perdão para muita gente. E eles não vão ficar mais lá dentro mais, porque ele perdeu a moral. Eles estão perdendo a moral. Estão perdendo a moral, porque o conhecimento está chegando aos eleitos. Ô glória! Eita maravilha! Então, meu querido, Salmo de número 16, versículo 10, já mostramos aí que mundo dos mortos, túmulo, morte, sepultura, Sheol, Hades, sepulcro, por aí vai, inferno, é tudo a mesma coisa. Por isso que eu falei no começo, por isso que eu coloquei lá o pano de fundo lá. Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno, porque inferno é sepultura, sepulcro, lugar dos mortos. Agora, meu querido, quem é que foi o santo, né? Quem é que foi o santo que foi a sepultura, que é o mesmo de sepulcro e é o mesmo inferno? Quem foi, meu querido? Foi Davi? Não foi Davi. Então, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco extensa, e é importante fazer essa leitura, para fechar aqui a live, para não ficar esse mimimi, mas nada disso. Eles nem sequer assistem nossas lives, eles nem assistem nossos vídeos, só pela capa, meus queridos, eles já fazem o julgamento. Pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser criança, vamos ser maduros na fé, vamos acordar desse sono religioso. Não vai levar você a lugar nenhum, meu querido. Não vai levar a lugar nenhum. Só vai fazer você de escravo. Então, quem foi o santo que foi a sepultura, que é o mesmo de sepulcro, inferno? Vamos lá? Para fechar a live, depois nós vamos fazer uns comentários aqui. Atos dos Apóstolos. Abra aí, irmãos. Você que não gosta de mim, você que me chama de herege, você que me chama de falso profeta. Por quê, meu querido? Não há falso profeta, porque não há nenhum profeta, quanto mais o falso, né? Meu querido, a minha Bíblia diz, a sua também diz, né? Eu acredito que você lê Bíblia, porque para você entrar nas minhas lives e nos meus vídeos, fazer comentários, no mínimo você tinha que ler a Bíblia. Mas só fica só na falácia. Não, você não pode. Não. Mas não traz argumento bíblico. Só fica no ai e não mostra nada. E nós mostramos aqui, olha a enxurrada de Bíblia que nós fizemos aqui. E vocês só entram nos comentários e dizem, você vai morrer, você vai queimar no fogo. Ah, meu querido, queimar no fogo? Se você quiser ser queimado no fogo, é melhor do que ir para a sepultura, né? Pode ser cremado. Queimar no fogo, para mim, depois que eu morrer, meu querido, pode me queimar no fogo, pode me queimar na água. Não, na água não queima, né?
Faça esse favor, meu querido, você que está chegando agora pela primeira vez, está assustado talvez com o título, né, da live, fique tranquilo, assiste a live. Você não é obrigado a aceitar o meu entendimento, você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a dizer assim, não, é verdadeiro, é verdade mesmo. Talvez você não queira aceitar que é verdade, né? Talvez isso vai doer demais em você, porque a tradição te enganou tanto tempo e você não aceita que alguém diga para você assim, ó, você esteve enganado 20 anos, 30 anos, pessoas com 15 anos, pessoas com 10 anos, pessoas como eu, 24 a 25 anos. Aqui, meu querido, feliz da vida. Não me faz falta nenhuma, meu querido, estar dentro de um templo. Nada, nada, nada. Porque, meu querido, a fé, ela não depende de placas de igreja. A fé, meu querido, é um dom que Deus dá. E você não precisa ir a um templo para você receber isso, não. É no Espírito, meu querido, que você recebe. Ok? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 35. Nós vamos ler até o 41. E nós fechamos essa live. Amém? Porquanto, em outro salmo, que nós lemos lá, né? Salmo 16, verso 10. Está explícito. Está registrado. Está lá estampadinho lá para quem quiser ler. Para quem quiser ler, Salmos número 16, verso 10. Está lá explícito. Para todo mundo ver. Aquele que aceita ou não aceita, tem que ler. É Bíblia. É Bíblia. Atos dos Apóstolos 13, 35. Porquanto, em outro salmo, está explícito. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Verso 36. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Sim ou não? Então, Salmos não está falando de Davi, né? Só para entendimento, né? 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, quem que Deus ressuscitou ao terceiro dia? Yahushua. Não foi afligido pela decomposição. Verso 38. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Pecados que o sistema religioso diz que ainda está no mundo, mas que vós é anunciado o perdão, foi anunciado. 39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê, é por isso que o religioso não crê, porque o religioso não crê no que Jesus fala. Ele acredita no que um homem intitulado pastor diz. Ou seja, aquele homem, aquele pastor, aquele bispo, aquele ancião, aquele apóstolo, tem mais crédito do que Jesus, certo? É por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Quem viveu na lei de Moisés, diga amém. Quem acompanhou esse ministério aqui? Ô irmão, eu estava lá, eu atravessei o Mar Vermelho, eu estava lá. Quem é que estava lá? Você não estava lá, você não tinha nascido ainda. Então isso aqui se refere aos judeus da primeira era. Versículo 40. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias. Vossos dias é os dias nossos ou vossos dias dos apóstolos? Nos vossos dias da escrita, daquela geração. Obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. É o que nós fazemos. Nós contamos a história da Bíblia, mas ninguém acredita.
Nós falamos aqui que o inferno é sepultura? Ninguém acredita. Nós falamos aqui que Jesus esteve 3 dias e 3 noites no inferno? Ninguém acredita. Por quê? Porque o inferno, contado pela religião, é o inferno de tormenta, de que o homem vai ser queimado. Meu querido, nunca passou pela cabeça de Deus. Jeremias 32, versículo 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque. Algo que nunca lhe ordenei. Deus nunca ordenou queimar passar ninguém pelo fogo. E a religião diz que Deus vai queimar os desobedientes no fogo. Meu querido, você faria isso com seu filho? Você. A Bíblia diz que o homem sendo mau não dá coisas boas a seus filhos, quanto mais a Deus. Quanto mais Deus que é amor. Agora, meu querido, se você que é mau dá coisas boas a seu filho, você vai passar o seu filho no fogo só porque ele fez uma malcriação? Só porque ele não passou de ano? Meu querido, pelo amor de Deus, né? Nunca lhe ordenei, nem me passou pela mente. Ou seja, Deus nunca imaginou essa maldade de passar alguém pelo fogo. Por quê? Porque esse inferno condenatório, esse inferno espiritual, foi o papai, ou seja, a mãe de todas as igrejas que criou esse ensino aí para segurar a membresia. Meu querido, ninguém fala, eu falo.